Existem momentos na vida em que algo dentro de nós sussurra: a hora chegou. Não é apenas uma impressão passageira, não é só uma coincidência, é aquela sensação profunda de que o céu moveu algo em nosso favor. Talvez seja uma nova oportunidade de trabalho, um encontro inesperado, uma ideia que acende como fogo em nossa mente ou até mesmo uma palavra que alguém diz e que parece atravessar a alma. Isso não é acaso. É Deus abrindo uma porta. Mas aqui está uma verdade que muitos evitam encarar: a porta pode estar aberta, mas ninguém, nem mesmo Deus, vai obrigar você a atravessá-la. O Criador é perfeito em preparar oportunidades, mas Ele também respeita o nosso livre-arbítrio. Ele pode criar as condições ideais, mas cabe a nós dar o passo. E muitas vezes, esse passo é o mais difícil de todos. Eu sei, atravessar portas novas exige coragem. Envolve deixar algo para trás, enfrentar o desconhecido, lidar com o medo e, muitas vezes, com a opinião dos outros. Muita gente prefere ficar diante da porta aberta apenas admirando o que está do outro lado, mas nunca entrando. Talvez por insegurança, talvez por apego ao que já é conhecido, ou porque acreditam que ainda não estão prontos. Só que a vida não espera. Portas abertas não permanecem abertas para sempre. Há um tempo certo, um momento específico, e se você perde esse momento, a oportunidade pode não voltar da mesma forma. A Bíblia nos ensina que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e isso inclui o tempo de entrar quando Deus abre o caminho. Pense comigo, quantas vezes na sua vida você já sentiu que algo estava ao seu alcance, mas hesitou? Talvez você tenha dito não é o momento ou vou esperar um pouco mais. Quando percebeu, a porta se fechou. Isso não significa que Deus deixou de ser fiel, mas que as oportunidades, assim como as estações do ano, têm início e fim. O ponto é que, quando o céu abre uma porta, não é para você apenas olhar para ela. É para atravessar, viver, experimentar, crescer e, principalmente, cumprir um propósito maior. E aqui entra um detalhe importante: muitas vezes a porta não parece tão atraente à primeira vista. Ela pode estar escondida atrás de desafios, pode ter uma aparência simples, até desconfortável, mas lá dentro existe um território que Deus preparou para o seu crescimento e avanço. O problema é que a nossa visão limitada tende a focar mais nas dificuldades do que nas possibilidades. É como o povo de Israel diante da terra prometida. Eles tinham um futuro glorioso à frente, mas a maioria se concentrou nos gigantes que viviam lá, e não nas uvas enormes e na abundância que Deus havia preparado. Resultado: ficaram parados no deserto por 40 anos. Eles tinham a porta aberta, mas escolheram não atravessar. Agora, olhe para a sua própria vida. Será que você está diante de uma porta aberta hoje e não percebeu? Será que Deus já colocou algo diante de você, mas o medo, a insegurança ou a procrastinação estão te impedindo de entrar? Eu quero que você entenda uma coisa muito importante: oportunidades de Deus não são apenas para te beneficiar, elas carregam impacto para outras pessoas. Quando você atravessa a porta, não é só a sua vida que muda, mas a vida de todos que serão tocados pelo que você viverá do outro lado. Por isso, hesitar diante da porta não afeta apenas você, mas também o plano maior que Deus quer realizar através de sua vida. Deus não abre portas para nada. Ele não cria caminhos para ficarem vazios. Toda porta aberta é um convite divino para você avançar em fé, crescer espiritualmente e se tornar instrumento de transformação. Mas atravessar exige 3 coisas: discernimento, coragem e ação. O discernimento é necessário para reconhecer que a porta foi aberta por Deus e não apenas por circunstâncias humanas. Porque, sim, existem portas que se abrem, mas não são para o nosso bem, e é preciso estar sensível à voz de Deus para não entrar no lugar errado. A coragem é o combustível que vai te mover mesmo quando tudo ao redor gritar para você ficar onde está. Porque a verdade é que, quanto maior a porta, maior também o medo que tenta te paralisar. E a ação é o passo que confirma a sua fé. Não basta orar, sonhar ou planejar, é preciso colocar o pé no caminho e atravessar. A fé verdadeira é sempre acompanhada de ação. Talvez, enquanto você ouve essas palavras, Deus já esteja te mostrando qual é essa porta. Pode ser uma reconciliação que você precisa buscar, uma mudança de carreira, um novo projeto, um pedido de perdão ou até mesmo um rompimento com algo que não faz mais parte do seu propósito. Seja o que for, entenda, se ele abriu, é porque você já tem dentro de si tudo o que precisa para atravessar. E aqui vai uma revelação que pode mudar a sua perspectiva: Deus não abre portas para te levar de volta ao mesmo lugar. Quando ele abre, é para te levar além, para te posicionar num novo nível.
E esse novo nível sempre exigirá uma nova versão sua, mais madura, mais firme e mais confiante. Por isso, se você sente que está num tempo de transição, não desperdice o momento. O céu pode estar mexendo nas peças invisíveis da sua história, alinhando pessoas, situações e recursos para que você avance. Mas, no final, é a sua decisão que determina se essa oportunidade se transformará em realidade ou ficará apenas como uma lembrança do que poderia ter sido. A minha oração é que, ao final desse momento que passamos aqui, você não apenas entenda a importância de reconhecer as portas que Deus abre, mas que também se levante com a coragem e a ação necessárias para atravessá-las. Porque, no final das contas, fé sem ação é apenas intenção. E Deus nos chamou para viver o propósito, não apenas sonhar com ele. Hoje, diante de você, pode haver uma porta que muda tudo. E talvez, quando você passar por ela, olhe para trás e veja: foi nesse passo que minha vida começou a mudar para sempre. O céu já fez a parte de Deus. Agora é a sua vez de caminhar. Às vezes, Deus nos dá exatamente aquilo que pedimos, mas ainda assim, hesitamos. Pedimos por uma nova oportunidade de trabalho, e quando a entrevista aparece, ficamos inseguros. Oramos por restauração de relacionamentos, mas quando a reconciliação se apresenta, ficamos com medo de nos abrir. Clamamos por um futuro melhor, mas quando a chance surge, pensamos: será que é para mim mesmo? A verdade é que as portas abertas por Deus nem sempre vêm acompanhadas de garantias humanas. Muitas vezes, Ele nos chama a caminhar pela fé, mesmo sem ver o que há do outro lado. E é justamente aí que mora o grande desafio. A porta está aberta, mas é você quem precisa atravessá-la. Pense em Pedro, quando estava no barco e viu Jesus andando sobre as águas. A oportunidade estava diante dele: sair do barco e caminhar em direção ao Mestre. Mas a decisão, essa era dele. Jesus não pegou Pedro pelo braço e o puxou, ele apenas disse: venha. E Pedro teve que decidir. Assim é com você hoje. Quantas vezes já pediu a Deus para mudar sua história, mas quando a oportunidade surgiu, você preferiu ficar na zona de conforto? Quantas vezes clamou por uma direção, mas no momento de agir, o medo falou mais alto? Meu amigo, minha amiga, Deus abre a porta, mas Ele não vai atravessá-la por você. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Existem outras vidas precisando exatamente dessa palavra. Então, curta esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando de uma oração como essa. E se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. Aqui, todos os dias, trazemos mensagens que aquecem a alma, orações que renovam a esperança e a palavra que vem direto do coração de Deus. Faça parte dessa família de fé. E talvez seja por isso que tantas pessoas passam anos orando, mas sem viver mudanças reais. Não porque Deus não respondeu, mas porque elas não agiram. Fé sem ação é como um carro sem combustível. Tem forma, mas não se move. Hoje, quero que você entenda: existe uma porta aberta diante de você. Não importa se ela é grande ou pequena, se está escancarada ou apenas entreaberta. Deus já a colocou ali. A questão é: você vai entrar? Muitas pessoas têm medo de dar o próximo passo porque querem segurança total. Querem que Deus mostre todo o caminho antes de darem um passo. Mas a fé funciona ao contrário. Primeiro você pisa, depois Ele mostra o chão. Quando Israel estava diante do Jordão, pronto para entrar na terra prometida, Deus não secou o rio antes que eles se movessem. A Bíblia diz que os sacerdotes tiveram que colocar o pé na água primeiro. Só depois o rio se abriu. Talvez a sua vitória esteja esperando exatamente isso, que você coloque o pé na água. Agora, vamos fazer algo juntos. Eu quero que, neste momento, você respire fundo, acalme sua mente e prepare seu coração, porque vamos entrar em oração. Essa será uma oração de entrega, coragem e ação. Não apenas palavras ao vento, mas um compromisso que você vai fazer com Deus e com você mesmo. Senhor amado, meu Pai querido, eu me coloco diante de Ti agora, com o coração aberto e a mente receptiva. Eu sei que Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, e que fecha portas que ninguém pode abrir. Eu reconheço que, muitas vezes, eu tenho hesitado, tenho parado diante das oportunidades, tenho deixado o medo dominar meus passos. Mas hoje, Senhor, eu quero algo diferente. Hoje, eu decido que não vou mais ficar parado olhando para a porta. Eu vou atravessá-la.
Eu vou crer que, mesmo sem saber tudo o que me espera do outro lado, tu já preparaste algo bom para mim. Pai, tira de mim todo espírito de medo, toda insegurança, toda dúvida. Que cada barreira mental, cada pensamento de incapacidade e cada voz que tenta me paralisar sejam silenciados agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu te entrego, Senhor, todas as áreas da minha vida que precisam de ação. Te entrego meus sonhos, meus planos, meus projetos, meus relacionamentos e minha vida espiritual. Quero alinhar meus passos com o Teu propósito. E ainda que eu não veja claramente o que há pela frente, eu escolho confiar. Escolho dar o passo. Escolho agir. Escolho não mais viver na espera eterna por algo que já está diante de mim. Pai, guia meus pés. Dá-me ousadia para atravessar cada porta que o Senhor abrir. Dá-me discernimento para reconhecer quando a porta é tua e quando não é. E quando for a tua, que eu não hesite. Que eu não recue. Que eu não me esconda. Eu declaro, pela fé, que a minha vida vai avançar. Que eu não serei daqueles que assistem à oportunidade passar. Eu serei daqueles que caminham, que agem, que acreditam e que vencem. Obrigado, Senhor, por já estar agindo em meu favor. Obrigado pelas portas que já estão abertas. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, Tu estás movendo peças invisíveis, alinhando circunstâncias, preparando o melhor para mim. Eu agradeço, crendo que grandes coisas virão, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu preciso te dizer, a oração é o momento de alinhamento, mas a ação é o momento da transformação. Não adianta apenas orar e esperar. Deus já ouviu você. Agora Ele espera que você dê o passo. Se essa mensagem falou com você, se essa oração tocou o seu coração e você sabe que precisa atravessar a porta que Deus abriu, eu quero que você faça algo agora. Se inscreva no canal. Não adie essa decisão, porque este espaço é para pessoas que, como você, estão buscando força, fé e coragem para viver o que Deus tem para elas. Clique agora no botão de inscrição e ative o sino para não perder nenhuma mensagem que vai te impulsionar a agir. A porta está aberta. O próximo passo é seu. Há algo que precisamos entender profundamente. A porta aberta por Deus não é um convite para acomodação, é um chamado para avanço. Deus, em sua soberania, pode alinhar pessoas, recursos e momentos perfeitos, mas Ele não dá o passo por você. O milagre pode estar diante de seus olhos, mas se você não se move, a oportunidade se fecha, não porque Deus queira, mas porque as estações têm tempo determinado. Muitas vezes, as pessoas oram, pedem, clamam. Quando a resposta chega, ela não vem no formato de um presente embalado, vem como uma oportunidade que exige coragem, ação e, muitas vezes, riscos. É por isso que alguns perdem o que pediram, porque esperavam que o milagre fosse confortável, sem desconforto, sem esforço, sem exposição. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram que a porta aberta exige movimento. Lembre-se de Pedro, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. A porta espiritual se abriu, ele viu o Mestre e ouviu sua voz, mas foi necessário levantar o pé, sair do barco e colocar o corpo sobre algo que, naturalmente, não poderia sustentá-lo. A ação foi tão importante quanto a fé. E é aqui que muitos tropeçam, confundem fé com espera passiva. Fé não é esperar parado, fé é esperar em movimento, alinhando ações com aquilo que Deus já falou. Fé é colocar o pé antes de ver a estrada toda. Deus pode abrir portas no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, mas o passo é seu. É você quem decide atravessar o corredor que Ele preparou. Muitas vezes, atravessar exige abandonar coisas antigas, cortar vínculos com o passado, largar hábitos que não combinam com o novo tempo. Imagine alguém que recebeu de Deus a oportunidade de começar um negócio. Essa pessoa ora, agradece, vê portas se abrindo, mas continua agindo como se nada tivesse mudado, não estuda, não se organiza, não se prepara. O resultado? A porta que estava aberta começa a se fechar, porque a falta de ação mostra que ela não estava pronta para passar. A oportunidade sem preparo pode se transformar em peso. Por isso, quando Deus abre portas, Ele também dá sinais claros para que você se mova, mesmo que ainda não se sinta completamente pronto. E aqui vai um ponto essencial: ninguém nunca se sente totalmente pronto para atravessar uma porta de Deus. Se esperarmos nos sentir capazes o suficiente ou seguros o suficiente, vamos passar a vida olhando para portas abertas sem entrar em nenhuma. A verdade é que, quando Deus abre uma porta, Ele também garante a graça para você caminhar por ela. Mas a graça se manifesta no movimento, não na paralisia.
É caminhando que as forças se renovam, é obedecendo que o medo se dissipa, é agindo que a confiança cresce. Eu quero que você entenda isso como uma revelação prática. A porta aberta é o sinal de Deus. O passo dado é a sua resposta. A travessia é o ponto onde fé e ação se encontram. Não basta ver, não basta saber, não basta reconhecer. É preciso atravessar. Às vezes, atravessar vai significar enfrentar críticas, lidar com dúvidas, suportar momentos de solidão. Algumas portas não têm plateia, não têm aplausos, não têm torcida. Você vai atravessá-las em silêncio, com Deus, sabendo que só entenderá o propósito completo depois de entrar no novo ambiente que Ele preparou. Quando Jesus curou o paralítico junto ao tanque de Betesda, Ele não apenas disse, seja curado. Ele disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele não apenas abriu a porta da cura, Ele exigiu uma ação imediata para que o milagre se completasse. O que isso significa para nós hoje? Significa que portas abertas trazem consigo uma ordem implícita: levante-se e ande. Levante-se da inércia, levante-se da desculpa, levante-se da dúvida e atravesse. Você pode estar pensando, mas e se eu não conseguir? E se der errado? Meu amigo, e se der certo? E se for exatamente isso que mudará a sua vida? E se, do outro lado dessa porta, houver respostas que você nunca imaginou? A mentalidade que olha apenas para o risco nunca atravessa. Mas a mentalidade que olha para Deus, e não para as ondas, avança mesmo com o vento contrário. Talvez hoje Deus já tenha aberto uma porta para você, mas ela não parece uma porta dourada, brilhante, decorada. Talvez seja uma porta simples, até discreta, mas que leva a um corredor cheio de promessas. Talvez seja uma oportunidade que exige um recomeço, um novo aprendizado, um passo fora da zona de conforto. Não despreze portas simples. Muitas vezes, o extraordinário se esconde no ordinário. Muitas vezes, Deus testa nossa fidelidade em algo pequeno antes de nos confiar algo grande. E eu quero te dizer algo que pode mudar seu entendimento. Nem sempre a porta aberta vai parecer espiritual. Pode vir como um contato inesperado, uma mudança de trabalho, uma viagem, um novo projeto. Mas, se Deus está nesse movimento, Ele vai confirmar no seu espírito. Essa é outra chave. Não atravesse portas apenas porque estão abertas. Nem toda porta aberta é de Deus, mas toda porta que é de Deus vai alinhar paz, propósito e provisão. Por isso, ore, discirna, mas não paralise. A oração deve anteceder a ação, mas não substituí-la. Há pessoas que transformam a oração em desculpa para não agir. Estou orando para ver o que Deus quer. Mas, na verdade, Deus já falou, já confirmou, e a oração se tornou uma zona de conforto para não enfrentar o novo. Hoje, eu quero que você se pergunte: qual porta Deus já abriu para mim que eu ainda não atravessei? Qual passo preciso dar hoje, mesmo sem me sentir totalmente pronto? O que preciso deixar para trás para entrar no novo? Você não pode viver de portas que poderiam ter sido atravessadas. Você precisa decidir que não vai terminar este ano olhando para trás com arrependimento. Talvez, agora, o Espírito Santo esteja trazendo à sua mente algo que você já sabe que é de Deus, mas que você tem adiado. Essa é a hora de parar de procrastinar o chamado. E lembre-se, uma porta aberta por Deus não depende do aplauso dos outros, não depende da permissão de quem não entende seu chamado. Se Ele abriu, é para você passar. Quando a porta se abre, o tempo conta. Não é sobre pressa desesperada, mas sobre prontidão. A estação muda, e aquilo que estava diante de você hoje pode não estar amanhã. Então, seja rápido em obedecer. Seja firme em caminhar. Seja ousado em atravessar. Porque, do outro lado dessa porta, há um cenário preparado para você. Um cenário que só poderá ser visto por quem teve coragem de responder ao chamado. Agora, quero que você guarde isso no coração. Deus abre a porta, mas o seu sim é a chave que a destranca por completo. E se essa mensagem falou com você, já quero reforçar. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Aqui, diariamente, compartilhamos palavras que fortalecem a sua fé, restauram sua esperança e despertam a ação que vai mudar a sua vida. Ative o sininho, curta, compartilhe. Porque essa pode ser a semente que Deus usará para abrir portas na vida de outras pessoas também. Você não está aqui por acaso. Esta é a sua hora. Esta é a sua porta. Passe por ela. Meu amigo, minha amiga, chegamos a um momento crucial desta nossa conversa.
Falamos sobre portas abertas, sobre a mão de Deus movendo peças no invisível, sobre a importância da ação. Mas agora, eu preciso te trazer uma verdade que talvez seja a mais libertadora de todas. Você é responsável pelo passo que dá depois que Deus abre a porta. Muitas pessoas oram, clamam, choram, pedem direção. E Deus, na sua infinita bondade, abre a oportunidade. Porém, quando a porta está aberta, elas se sentem inseguras, duvidam de si mesmas, inventam desculpas e, sem perceber, deixam a oportunidade passar. É como alguém que treinou a vida inteira para correr uma maratona, mas no dia da largada fica sentado, olhando para o relógio, esperando um momento perfeito que nunca vem. Não existe momento perfeito. Existe o agora. E é no agora que Deus espera que você haja. A Bíblia nos mostra isso diversas vezes. Pedro, por exemplo, estava dentro do barco quando viu Jesus andando sobre as águas. O Senhor disse: "Vem." Aquela foi a porta aberta. Mas repare, Pedro precisou colocar o pé para fora. Ele precisou sair do conforto, do que era conhecido, e dar um passo sobre algo que, aos olhos humanos, não fazia sentido. A água não é firme, mas a palavra de Deus é. Você percebe o que isso significa para você hoje? Significa que, talvez, a porta que Deus abriu na sua vida não seja lógica aos olhos de todos, talvez pareça arriscada, talvez te faça sair de uma segurança aparente. Mas, se Deus te disse vem, é porque há um milagre para acontecer quando você agir. E aqui está outro ponto fundamental. Agir não é se precipitar. Não é correr na frente de Deus, mas também não é ficar parado quando Ele já disse que é hora. É um equilíbrio entre ouvir a voz de Deus e responder com fé. Eu sei que muitas vezes o medo tenta te paralisar. Medo do que vão pensar, medo de falhar, medo de perder. Mas deixa eu te lembrar algo. Quem te sustenta não é a porta, não é a oportunidade em si, é aquele que abriu a porta. Quando Deus abre uma porta, Ele já preparou o chão para você caminhar. Mesmo que você ainda não veja, Ele já ajustou o que precisa ser ajustado, já removeu o que precisava ser removido e já colocou no lugar certo o que vai te apoiar. Só que, e aqui vem algo profundo, às vezes, ao passar pela porta, você vai encontrar desafios. E isso não significa que ela não foi aberta por Deus. Significa que Ele quer que você cresça enquanto caminha. Lembra do povo de Israel? Deus abriu o Mar Vermelho, mas eles precisaram atravessar. Não foi instantâneo, não foi um piscar de olhos. Foi passo a passo, com as águas erguidas como paredes ao lado. A travessia exigiu coragem. Eles poderiam ter parado no meio, mas seguiram até o outro lado. Você está disposto a seguir até o outro lado? Ou vai parar no meio da travessia porque as ondas parecem grandes? Se você parar para pensar, a maioria dos milagres na Bíblia envolveu ação humana. Jesus transformou água em vinho, mas os servos tiveram que encher as talhas. Ele curou o cego, mas pediu que ele fosse lavar os olhos no tanque de Siloé. Ele ressuscitou Lázaro, mas ordenou que tirassem a pedra. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas escolheu envolver pessoas na execução do milagre. Isso significa que o seu movimento faz parte do plano divino. Agora, deixa eu te falar algo bem direto, não adie mais. Se Deus já te mostrou a porta, se você já confirmou em oração, se a paz no seu coração confirma que é de Deus, então pare de esperar que tudo esteja alinhado. Comece com o que você tem, onde você está, do jeito que você pode. Muitas vezes, o depois que você sonha só vai existir se você começar agora. E se não começar agora, você vai passar a vida olhando para trás, pensando, e se eu tivesse tentado? Não deixe que o "e se" seja o peso que te acompanha no futuro. Prefira dizer, eu fui, eu tentei, eu confiei. Eu sei que talvez você esteja me ouvindo e pensando, mas eu já tentei antes e não deu certo. Eu entendo. Todos nós já batemos em portas erradas, já demos passos que não levaram onde esperávamos. Mas isso não significa que agora será igual. Deus está fazendo algo novo. E sabe qual é a diferença entre quem chega e quem desiste? É que quem chega decidiu não parar. Decidiu levantar mesmo depois de cair. Decidiu continuar mesmo quando a mente dizia que não dava mais. Então, hoje, eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo e com Deus. Quando Ele abrir a porta, eu vou passar. Mesmo com medo, mesmo sem saber todos os detalhes, mesmo que não entenda tudo agora, eu vou passar. Agora, antes de encerrarmos, eu quero te deixar um chamado direto, daqueles que vão ecoar no seu coração.
Se essa mensagem falou com você, se ela acendeu uma chama aí dentro, eu quero que você se junte a mim nessa caminhada de fé e coragem. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho, e vamos juntos fortalecer essa geração que não tem medo de agir quando o céu se move. Aqui, você vai receber palavra, oração, encorajamento e direção para viver o extraordinário que Deus já preparou para você. E lembre-se, o céu abre portas, mas é você quem passa por elas. Deus já fez a parte dele. Agora é a sua vez. Talvez, neste exato momento, Deus esteja te mostrando qual é essa porta. Pode ser um relacionamento a restaurar, um projeto a iniciar, um perdão a liberar, um passo de fé a dar. Você sabe qual é. Não adie. E eu quero que você guarde isso no coração. Agir com fé é a forma mais poderosa de adoração. É dizer a Deus: eu confio no Senhor mais do que nas circunstâncias. E quando você age assim, o sobrenatural acontece. O medo perde força, a dúvida perde espaço, e a esperança cresce. Para encerrar, quero que você visualize o que está por vir. Imagine você atravessando essa porta, olhando para trás e dizendo: ainda bem que eu fui. Imagine o sorriso de Deus, vendo que você confiou e agiu. Imagine os frutos que essa decisão vai gerar, não só para você, mas para as pessoas que serão impactadas pelo seu passo de fé. Porque sim, quando você passa pela porta que Deus abriu, a sua vida muda, mas não apenas a sua. Você se torna um canal de transformação na vida de outros. E isso é grande demais para ser ignorado. Então, meu convite é simples e direto: se levante, dê o passo, atravesse a porta. O céu já se moveu. Agora, é a sua vez. E que, ao fazer isso, você viva dias tão cheios da presença de Deus que nunca mais queira voltar para onde estava antes. Porque, depois que experimentamos o mover de Deus aliado à nossa ação, entendemos que não existe vida mais plena. O céu já abriu. A porta já está diante de você. O passo é seu. E o tempo é agora. Curta este vídeo, para que o YouTube entenda que este conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir a voz de Deus e ser renovado pelo Espírito. E se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. Aqui, todos os dias, trazemos mensagens que aquecem a alma, orações que renovam a esperança e a palavra que vem direto do coração de Deus. Faça parte dessa família de fé e caminhe conosco nessa jornada de sensibilidade à voz do Espírito.